Oi, gente, boa noite. Vim aqui para esclarecer a vocês como é que vai funcionar a disciplina de inovação em saúde com essa nova didática, né, que vamos trabalhar agora em consonância com a resolução do MEC de educação à distância, de ensino à distância devido à situação sanitária que a gente está vivenciando, infelizmente, hoje no nosso país, né? Então, como é que vai funcionar? A gente precisa começar com um ponto muito importante para ficar bem claro para vocês, né? A disciplina de inovação em saúde já se tratava de uma disciplina semipresencial. O que significa isso? Vocês já estavam cientes que vocês não teriam aula dela toda semana, porque semana que não tivesse aula presencial seria substituída depois pelos fóruns, né? Por uma parte online. Então, a disciplina ela vai funcionar a partir de agora toda à distância. Antes, o que era uma parte à distância e uma parte presencial, agora vai se unificar, vai ser uma parte só. Mas como é que vai funcionar o percurso metodológico da disciplina? Como é que é o método avaliativo dela mediante essa nova situação, né? Foi mantido a participação nos fóruns que vocês têm, que são fóruns de 30 minutos. Hoje nós temos um fórum de 8 horas a 8h30. Para esse fórum, eu não vou colocar nenhum tema em específico para ser discutido, mas nos próximos eu já vou colocar para suscitar em vocês um instituto de pesquisa, de caminhar junto à disciplina. Nada que seja muito mirabolante, mas a gente precisa fomentar essas discussões no fórum, uma vez que já estava no escopo da disciplina. Então, eu vou abrir o fórum hoje às 8 horas para vocês, e aí vai ser para responder, sanar as dúvidas que vocês tiverem em relação à realização do trabalho, em relação à realização da disciplina. Né? O outro ponto avaliativo que a gente vai manter na disciplina é a construção do protótipo. Né? Para construir um protótipo, tem alguns passos que precisam ser seguidos. O primeiro deles a gente já conseguiu, né? Que era a divisão dos grupos. Isso a gente fez em sala de aula. Vocês já se dividiram. Qual o cuidado que a gente tem que ter agora? O cuidado de fazer as coisas à distância, né? Não manter o contato presencial. Isso é cuidado para cuidar dos nossos familiares, para que essa situação passe o mais rápido possível e para que mais rápido possível a gente consiga retornar às nossas aulas presenciais. Então, agora, o trabalho extra que vocês terão é de se organizarem via aplicativos de conversação, né, como o WhatsApp ou o Zoom, que é uma ferramenta, é um aplicativo gratuito, onde pode fazer webconferência, videochamada com vários participantes ao mesmo tempo. Então, o que eu peço para vocês é que vocês se organizem, criem um grupo só do trabalho de inovação em saúde, onde nesse grupo vocês irão discutir assuntos inerentes à construção do protótipo da disciplina, né? E aí fica à vontade para escolher qual é a melhor ferramenta de acordo com a afinidade de vocês. Grupo no Facebook, grupo no Instagram, grupo no WhatsApp, marcar reunião no Zoom. Só preciso que vocês tenham o comprometimento para que não sobrecarregue os alunos, né? Aquela avaliação às cegas que eu comentei com vocês, ela vai ser retirada devido às circunstâncias de não poder ter contato presencial nesse momento. Mas eu ainda vou manter o relatório para no final do trabalho vocês me entregarem com todo o passo a passo do que foi feito, do que foi construído por cada aluno. Né? E aí a aplicação do protótipo. Ah, professora, no primeiro dia de aula você disse para a gente pensar em alguma coisa que fosse inovadora e que fosse palpável, que a gente pudesse aplicar. Né? De fato, conversei isso com vocês, mas eu entendo o atual momento que a gente está vivenciando, então algumas mudanças são necessárias. Professora, vai ser possível então aplicar o protótipo? Não sei responder isso a vocês, né? Caso essa situação passe logo, a gente consegue ainda aplicar esse protótipo no segundo bimestre. Se não for possível, não tem problema. O que a gente precisa ter agora é uma ideação do que fazer, até porque essa não é a primeira e a última disciplina de vocês de inovação em saúde. Vocês terão essa disciplina em outros períodos.
Então, facilita também para o lado de vocês construir um projeto agora e depois só aplicar ele depois, né? E o quarto ponto do método avaliativo é a participação nos fóruns em substituição às aulas presenciais. Então, além dos fóruns que já eram à distância devido à disciplina ser semipresencial, vocês terão mais fóruns online também para conversar comigo, para tirar dúvida em relação à disciplina. Eu vou estar postando alguns vídeos no portal e solicitando que vocês visualizem. Eu entendo que vocês têm outras disciplinas que estão nesse formato à distância também devido à atual circunstância. Então, a ideia aqui não é sobrecarregar vocês, mas eu preciso caminhar junto a vocês com a disciplina para saber o andamento. E aí, para a gente relembrar um pouquinho, para esclarecer como é que é a execução desse trabalho, que pode ficar um pouquinho confusa, já que é um conceito novo para vocês de prototipação, em linhas gerais, podemos dizer que o protótipo ele é um modelo construído para testar um produto ou um serviço, né? Ele é resultado de pesquisas iniciais relativas a uma ideia ou uma suposição. Eu tenho uma ideia que eu quero inovar um certo produto, ou o meu serviço eu quero inovar. Então, ele também tem uma base para que novas mudanças e implementações dessa ideia possam ser realizadas, né? Não basta só eu ter a ideia, eu preciso amadurecer ela. Se eu tiver uma ideia verde, provavelmente eu vou falhar e vou falhar inúmeras vezes, como a gente conversou naquela aula, né? E para acontecer isso, a gente percorre algumas etapas que podem facilitar o processo de trabalho de vocês, né? E essas etapas, elas são delimitadas por uma característica, né? Um percurso metodológico chamado Design Think, que eu postei um vídeo para vocês lá no portal enquanto atividade também, que é para ser entregue no sábado ainda, né? Por que eu coloquei essa atividade para ser entregue no sábado? Porque a princípio eu gostaria de ter essa conversa com vocês. É uma ideia, é uma atividade que já é requisito parcial de avaliação, mas é uma atividade inicial, não é nada muito aprofundado. Nós estamos iniciando a disciplina agora, né? Então, eu considero que vocês ainda não têm uma ideia madura porque não percorreu todas as etapas. Isso a gente vai fazer junto. Então, não precisa se preocupar tanto assim com a atividade, porque ela tem um peso avaliativo. Precisa executar ela e eu preciso fomentar para vocês o primeiro passo inicial. Que vocês deem o primeiro passo e já comecem a pensar em algo para que o nosso prazo, que já é curto, uma vez que o primeiro bimestre já encerra no mês que vem. O mês que vem inicia na próxima semana. E o segundo bimestre passa rapidinho também. Então, eu já preciso fomentar para vocês, colocar essa sementinha para que esse projeto consiga se desenvolver e não se perder mediante as outras tarefas que vocês têm para executar. Então, quais são as etapas do Design Think, né? A primeira etapa é de definição, a segunda de pesquisa, a terceira etapa de ideação, a quarta etapa de prototipação, a próxima etapa de escolha, por fim, implementação, e depois que eu implementei aquela ideia, eu consigo aprender, eu consigo abstrair alguma coisa disso, né? Então, um exemplo para vocês, para ficar bem claro, né? Ah, professora, não consegui compreender como construir um protótipo, né? Acho que é uma coisa que é impossível de ser feita agora. Trouxe um exemplo bem simples para vocês, que eu acho que vai ficar bem claro, né? E isso a gente vai construir juntos, mas para que eu consiga deixar isso de uma forma caricata que vocês venham a entender. O exemplo que eu trouxe para vocês é o Mercado Livre. Acho que todo mundo deve conhecer o Mercado Livre. Quem não conhece, é uma plataforma de compras online, né? E ela está presente no mundo inteiro. Ela virou uma gigante das plataformas de compra via digital, né? O Mercado Livre, nessa primeira etapa aqui do Design Think, o que ele definiu? Nós estamos vivendo uma pandemia de Covid-19, do novo coronavírus, e aí a nossa logo é justamente uma logo dando uma mão à outra, né? Um aperto de mãos. Então a gente precisa mudar isso, eu preciso inovar a minha marca para que isso não fique mal visto pela sociedade, para que eu perca vendas na minha plataforma mediante uma logo que foi definida há anos atrás quando a gente começou o negócio. Então o que foi definido, né? Mediante o cenário de crise, eles definiram que precisavam mudar a logomarca deles. E isso já começou o protótipo aí. Eu pensei numa ideia.
Então eles começaram a pesquisar, mas por que que eu preciso de fato mudar a minha logomarca? Né? Porque o Covid-19, como vocês viram que é vinculado em todas as mídias, é cientificamente provado, o maior meio de transmissão dele é as nossas mãos, né? Que é contaminada, a gente passa no rosto, tem contato com mucosas, e isso aumenta a transmissibilidade da doença. Então, eles pesquisaram e eles descobriram que o fato de estar de mãos dadas, o aperto de mãos, pode transmitir a doença. Então, por que que precisa mudar? Né? Então, eles pesquisaram e descobriram por quê. E aí foram para a etapa de ideação, começaram a idealizar. Como que então a gente vai mudar a logomarca de uma empresa, sendo que essa logomarca já é consolidada há muitos anos? De que forma que eu posso fazer isso sem perder a característica da minha empresa? Né? Porque as pessoas já conhecem o Mercado Livre pela logo das mãos dadas, do aperto de mãos. Como é que eu posso fazer isso sem eu perder a identidade do Mercado Livre? Eles começaram a pensar. E aí o protótipo deles, o que foi de fato o protótipo? Criar várias logomarcas, né? Eles criaram várias alternativas, com certeza. Não é na primeira tentativa que a gente acerta. E aí criaram várias logomarcas, vários conceitos diferentes, para por fim passar para a próxima etapa, que é a etapa de escolha. E aí eles escolheram uma logomarca nova, né? Isso é a inovação deles mediante o atual cenário, né? Como eu conversei com vocês, cenário de globalização que a gente vem caminhando cada vez mais, avanços tecnológicos. Nesse caso, infelizmente, foi um cenário de crise, mas que levou a empresa a inovar. Uma empresa que estava estagnada na mesma logomarca, com a mesma identidade há anos. E então eles implementaram, né? E aí eles lançaram a logomarca. E aí eles aprenderam de que forma que isso foi visto pela sociedade, que no caso do Mercado Livre foi visto de uma forma bem positiva. Então eles tiraram um grande aprendizado com isso. E aqui abaixo eu coloquei no documento para vocês verem o que de um protótipo, o que de uma ideia, um pensamento que eles definiram, eles pesquisaram a fundo, lançaram várias logomarcas, saiu o conceito novo do Mercado Livre, né? Antes era o aperto de mãos, como vocês podem ver aqui o cursor, e agora são os braços em cumprimento com o cotovelo, né? Juntos somos mais fortes, ou as pessoas podem interpretar como é a nova forma de cumprimentar um ao outro, já que a gente não pode apertar a mão mais. Tem várias formas de entender o que a mensagem do Mercado Livre quer passar para a gente. Mas o que fica de aprendizado para vocês? Eles inovaram, surgiu uma ideia, eles inovaram mediante um cenário e conseguiram já aplicar, né? Professor, eu prefiro pensar em algo que seja aplicável fisicamente. Tem problema? Não tem problema. Como eu falei para vocês, várias pessoas da sala têm comércio ou trabalham no comércio. Então, eu quero pensar num projeto que eu possa implementar na minha clínica, por exemplo. Infelizmente, no atual cenário, a gente não vai conseguir aplicar na sua clínica ou no seu comércio, mas não tem problema nenhum eu já deixar isso escrito para que no momento oportuno eu consiga aplicar. Então, ninguém vai perder ponto por não conseguir aplicar o protótipo, mas eu preciso que vocês comecem a pensar no que fazer e de que forma fazer, e se isso é palpável ou não fazer, né? Ah, professora, eu preciso fazer uma pesquisa de campo e no momento eu não posso ir para campo fazer isso. Não tem problema, tem outras formas, né? Se é tão necessária a pesquisa, vocês podem fazer através de Google Forms, enviar link para as pessoas responderem, se for o caso. Mas se não for o caso, não foi possível porque precisava ser feito pessoalmente. Também não tem problema, vocês vão deixar isso registrado, escrito, vocês vão pesquisar bastante a fundo, que é uma das etapas do Design Thinking. Eu preciso pesquisar de que forma que eu vou inovar e por que eu vou inovar dessa forma. E aí eu vou justificar com embasamento científico, né? Por que tem que ser feito presencialmente? Porque autor tal apontou na pesquisa dele que é mais eficaz se foi feito pessoalmente. E isso a gente vai deixar registrado. E aí a atividade de vocês, né, que está escrita desse jeitinho no documento do portal do aluno, né? Um aluno por grupo vai inserir num documento, pode ser um documento de Word,
Então, não necessariamente precisa ser esse documento aqui. Vocês podem copiar só os pontos e colar no Word. O nome dos integrantes do grupo por ordem alfabética e descrever a ideia que vocês tiveram do protótipo, né? O que vocês estão pensando em mudar. Tentem percorrer esse passo a passo aqui do Design Think. Eu já até disponibilizei para vocês no portal os slides da aula, que posteriormente eu posso explicar para vocês também. Mas no vídeo também que eu disponibilizei, ele já vem traçando todo esse percurso, né? Então, tentem definir o que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar dessa forma porque eu quero inovar tal área, tal serviço, tal produto. E aí vocês vão fazer pesquisas. De repente, a sua ideia de inovação outras pessoas já aplicaram. E isso vai dar uma luz para vocês começarem a idealizar de que forma que eu vou fazer isso. E aí vocês vão conseguir chegar no passo aqui de prototipar. Seja criar um conceito novo, seja criar uma identidade nova para a marca, seja criar uma logomarca nova, o que for. Isso fica a critério de vocês, para no fim vocês escolherem, se possível, implementar. Se não for possível, a gente vai deixar o projetinho pronto. E com certeza no fim a gente vai aprender muito com isso. Então, descrever a ideia, toda a ideia do protótipo é tudo que o grupo conversou. Ah, professora, mas no meu grupo tiveram 3 ideias diferentes. Não tem problema, vocês vão colocar no papel as 3 ideias diferentes, que eu preciso ter um feedback se vocês já começaram a pensar no trabalho. E aí responder lá no vídeo que eu coloquei para vocês, as perguntas que tem no vídeo sobre Design Think, porque isso vai ajudar vocês a percorrer o passo a passo. Né? Se eu já tenho uma ideia, eu quero inovar no ramo de alimentação. Tem várias perguntas lá que são chamadas perguntas norteadoras. O que são perguntas norteadoras? São perguntas que vai me dar um norte em como seguir, como que eu vou inovar, por que eu quero inovar, como que eu faço o meu protótipo. Então, se vocês conseguirem responder essas perguntas em cima da ideia central que vocês têm, isso vai esclarecer muito o trabalho. E aí nós vamos caminhando, vai ser um trabalho de formiguinha, né? Principalmente porque eu estou à distância trabalhando com vocês, mas eu estou junta, né? A gente vai caminhar juntos. Eu estou aqui para esclarecer todas as dúvidas, então o que vocês precisam estar atentos no momento? Vocês precisam ter participação nos fóruns, que é critério de avaliação. Ah, professora, tem que ser a turma inteira? Não necessariamente. Já que vocês estão divididos em grupo, vocês podem revezar. Olha, hoje quem vai entrar no fórum vai ser a Maria do meu grupo. A Maria do grupo entra no fórum, faz os questionamentos, levanta as discussões e coloca o nome do grupo todo. Na próxima semana, já que a Maria entrou, o João que vai entrar. Então, o João, na próxima semana, é responsável por entrar no fórum. E isso a gente consegue fazer uma divisão de tarefas para conseguir dar andamento no trabalho que é em grupo. E aí, espero que tenha ficado bem claro. Se não tiver ficado claro, eu estou à disposição para eventuais dúvidas, né? Vocês têm o canal aberto comigo, como vocês já sabem, tá bom? Então, até mais, vejo vocês no fórum e eu desejo boa sorte para todo mundo e que tenhamos compreensão, né, para saber lidar com sabedoria com esse momento, que é um momento atípico e que a gente vai superar, assim como o mundo já superou diversas outras pandemias, tá joia? Tenham todos uma ótima noite.